se você quiser se aproximar mais rapidamente dos 747 pontos em matemática no Enem e passar, o que eu aconselho a você? Pula essa questão que ela deu um pouquinho mais de trabalho do que deveria dar na primeira passada, tá? Então você vai dar aquela primeira passada rápida. Se você encontrar questões muito fáceis que você verifica que dá para fazer mais rapidamente, com menos conta e de fácil entendimento, aí sim você ataca ela. Mas aqui, o que eu percebo nessa questão? Uma mistura de unidades, uma dificuldade maior de você conseguir equacionar o problema e mais contas do que o normal. Marlos Menezes, hoje nós vamos falar novamente sobre operações com números decimais. Na verdade, a gente vai falar sobre números decimais de uma maneira geral e as operações com os números decimais são bem simples. Eu já gravei um vídeo recente sobre operações com números decimais, só que agora eu quero dar um enfoque diferente, que é o seguinte, ó. Para você que quer atingir 747 pontos, ultrapassar esses 747 pontos em matemática e passar no Enem, é muito importante a estratégia de prova que você vai utilizar. Então você tem que ter habilidade para você saber se você vai pular ou não uma questão. Então as questões que trazem rasteiramente, falam basicamente sobre números decimais, que usam ali uma lógica por trás daquilo ali, não costumam ser questões difíceis de serem resolvidas. Só que tem um problema. Elas podem ser muito trabalhosas. É isso que a gente vai aprender a verificar hoje. Para você que quer medicina, para você que quer direito, para você que quer engenharia, para você que quer letras, química, qualquer faculdade, a estratégia passou a ser muito importante a partir de 2009. E isso faz com que, se você utilizar a estratégia correta, se você pular as questões certas e atacar as questões mais importantes de primeira, isso já vai te valer uma pontuação diferenciada no final. Isso, por si só, já vai fazer com que você se aproxime bastante do 747, quiçá ultrapasse o 747 e passe no Enem, tá bom? Então, a gente está aqui para isso hoje. O objetivo do canal é o 747. Então vamos lá para a primeira questão. Vamos lá, vamos fazer agora essa questão aqui, questão número 143 da prova amarela do Enem 2019, segunda aplicação. Vamos lá, como já é de praxe, comando da questão. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Olha só, e aí olhando aqui, ó, já dando uma visão geral, tendo uma visão geral, eu posso ver que aqui, ó, ele tem aqui R$240, 8 horas, mas o que eu posso ver aqui, ó, 40 metros quadrados e 260 metros quadrados. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, já de cara eu vejo que tem uma miscelânea de unidades, uma mistura de unidades aqui, né? De grandezas também, tem reais, horas e metros quadrados. E tudo bem, eu olhando a grosso modo isso aqui, seria uma questão que eu pularia na prova. Por quê? Porque por mais fácil que ela possa ser, ela vai demandar algum tempo para fazer. E na primeira passada da prova, eu gosto de atacar as questões chuchu beleza, melzinho na chupeta. Por que eu estou falando isso? Porque são as questões mais fáceis, as questões que vão poder maximizar sua pontuação. As questões que já vão te fazer se aproximar dos 747 pontos em matemática mais facilmente para você ultrapassar essa marca e passar no Enem. Na primeira passada, então, não ficaria. Vamos dar uma olhada nessa questão como um todo. Olha aqui, ó. Um pintor cobra R$240 por dia de trabalho, o que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Então, a primeira informação que ele me dá é isso daqui, ó. R$240, não é isso? Por dia de trabalho, ó, um dia de trabalho, que também equivale a 8 horas trabalhadas. Essa é a primeira informação que ele me deu. Quando é chamado para o serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe 4 horas, então vamos lá. Isso daqui é um dia comum de trabalho, só que ele me deu
o que acontece, ele me falou que acontece no último dia de trabalho. Último dia. O que acontece no último dia? Vamos lá. Vamos escrevendo no papel na ordem em que as informações vão aparecendo, para facilitar minha vida, para não ter que ficar lendo a questão várias e várias vezes. Olha aqui, ó. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ou seja, se ele trabalhar menos do que 4 horas, né, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Qual o valor do dia de trabalho? 240. Então, se ele trabalhar menos do que 4 horas, ele vai me cobrar R$120. Metade de 240, R$120. Tudo bem? E caso ele trabalhe mais do que 4 horas, não é isso? Caso trabalhe mais do que 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Então, se ele trabalha mais do que 4 horas, ele vai cobrar os R$240. Certo? Beleza. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Então, olha só. Ele gasta 8 horas para pintar 40 metros quadrados. 8 horas não equivale a um dia? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele demora um dia para pintar uma área equivalente a 40 metros quadrados, certo? Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. Então, olha só, o cliente ele quer pintar 260 metros quadrados. Em vez de eu trabalhar com hora, por que eu não trabalho com dia? Quantos dias vão ser isso? Quantos dias? Vou chamar de D aqui, tá? D corresponde ao número de dias trabalhados. E aí, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar 1 sobre D é igual a 40 sobre 260. Olha aqui, ó. Já peguei isso daqui. Isso aqui é uma regra de 3. Eu converto dessa forma aqui. Beleza. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes e para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, ele vai poder pintar? Mas olha só que interessante, ó. Vamos lá. Quantos dias ele vai demorar para pintar isso daqui tudo? Vamos ver quantos dias ele vai demorar. Então, para eu fazer essa continha aqui, ó, regra de 3, primeiro eu posso simplificar aqui, ó. Né? Cortei os zeros. Agora, o 4 e o 26. Posso cortar, ó, por 2 primeiro, ó. Aqui, ó. Aqui dá 2, aqui dá 13. E posso simplificar por 2 aqui, que vai dar 6,5 aqui embaixo, né? Aqui dá 1 e aqui vai dar 6,5. Então, o dia, quer dizer, a quantidade de dias que o pintor vai demorar vai ser igual, multiplicando cruzado aqui, D vai ser igual a 6,5 dias, ou seja, 6 dias e meio. 6 dias e meio. Né? Então, beleza. 6 dias e meio. Vamos lá. 6 dias e meio. Cuidado, eu cometi um erro aqui quando eu fui fazer isso daqui. Olha só que interessante. Olha o que está escrito aqui, ó. Caso, vou colocar até de verde aqui, vou sublinhar de verde. Caso trabalhe, não, aqui, ó, antes disso, aqui, ó. Caso trabalhe até 4 horas. Até 4 horas. Né? Até 4 horas, aqui é menor ou igual. Ou seja, se ele trabalhar até 4 horas, são R$120. 4 horas é metade do dia de trabalho. Então, 6 dias e meio aqui, quanto que vai custar? Quanto que vai custar esses 6 dias e meio de trabalho? Então, vamos lá. Vai custar exatamente isso daqui, ó. 6 dias e meio, ele vai custar o valor da pintura, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Valor para pintar uma vez. Como é que vai ficar isso?
vai ficar 6 vezes o dia da diária, que é 240, que é o valor da diária, que é 240. É isso? Mais esse meio-dia aqui. Meio-dia é exatamente R$120, mais R$120. Vai ser isso. Então, isso daqui vai ser igual, vamos lá, 6 vezes, vamos fazer aqui no cantinho, né? 240 vezes 6. Ó, posso botar o zero aqui de lado, botar só o 6 aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Deu? Não posso esquecer de colocar esse zero aqui no final. Então, deu 1.440. Isso daqui dá 1.440, mais 120. 1.440 mais 120. Molezinha, dava até para fazer de cabeça, mais 6. Aqui dá 5 e 1. 1.560. Então, aqui ele vai gastar 1.560. Deixa eu botar aqui já em reais, né? 1.560 reais para pintar a parede uma vez. 1.560 reais para pintar a parede uma vez. Mas qual o orçamento total dele? É 4.600. 4.600. Então vamos lá. Se eu pintar a parede duas vezes, vai ser 2 vezes esse valor aqui. Que ele vai demandar exatamente 13 dias, né? 13 dias completos aqui. Vai dar certinho. Eu posso multiplicar por 2 isso aqui sem problema. Então vamos lá. Vamos fazer aqui no cantinho de novo, 1.560 vezes 2. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Vou usar esse pedacinho aqui, ó. 1.560 vezes 2. Como é que vai ser isso? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Não posso esquecer desse zerinho aqui no final. R$3.120. Então, vamos lá. Para pintar 2 vezes, para pintar 2 vezes, o que eu faço? Vai ser 2 vezes 1.560. Isso é igual a R$3.120. E para pintar 3 vezes, vamos fazer mais uma vez aqui, multiplicando por 3 aqui, e vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai dar. Eu acho que vai passar, mas vamos lá. 1.560 vezes 3. Deixa eu botar o 3 aqui deslocadinho. Não posso esquecer de botar o zero no final depois. 3 vezes 6, já boto o zero aqui, né? 3 vezes 6, 18. Um pouco apertado, mas vai dar. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. E vai 1, né? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4.680. 4.680. Então, aqui, ó, para pintar 3 vezes, seria 3 vezes 1.560. Isso é igual a R$4.680. Só que acontece, 4.680 já ultrapassou o meu limite. Então, ó, minha resposta está aqui, ó. Minha resposta é essa daqui. Aqui não vai me caber para pintar 3 vezes, porque já vai ultrapassar o meu orçamento, o orçamento máximo pré-estabelecido. Então, isso aqui não. E o valor para pintar uma vez, apesar dele estar dentro do meu orçamento, eu não consegui gastar meu orçamento todo pintando uma vez. Então, a minha resposta é que eu tenho que pintar, eu posso pintar, na verdade, o número máximo de vezes que eu posso pintar as paredes dessa casa são 2 vezes letra B de bola, certo? Então, mais uma vez para ressaltar, se você quiser se aproximar mais rapidamente dos 747 pontos em matemática no Enem e passar, o que eu aconselho a você? Pula essa questão que ela deu um pouquinho mais de trabalho do que deveria dar na primeira passada.
tá? Então você vai dar aquela primeira passada rápida. Se você encontrar questões muito fáceis que você verifica que dá para fazer mais rapidamente, com menos conta e de fácil entendimento, aí sim você ataca ela. Mas aqui, o que eu percebo nessa questão? Uma mistura de unidades, uma dificuldade maior de você conseguir equacionar o problema e mais contas do que o normal. Essa quantidade de contas, elas tendem a te atrapalhar, tendem a te deixar mais nervoso no início da prova. Isso pode fazer com que você erre e perca tempo valioso. Tudo bem? Então, é ótimo. Vamos para a próxima questão, então. Vamos fazer agora essa questãozinha, questão 169 da prova amarela de 2014, primeira aplicação. Vamos lá. Olha só, eu estou trabalhando com você questões que envolvem números decimais. Operação entre números decimais ou conceitos gerais de números decimais, tá? Só que agora aqui a ideia é o seguinte, eu quero te treinar para ver se você consegue pular, quer dizer, para você ter a habilidade de saber se você vai pular ou não essa questão, ou determinada questão que te apareça na hora da prova, tudo bem? E é óbvio que isso daí é muito importante, ter essa estratégia, ter essa capacidade, porque isso pode ser decisivo para você chegar, ultrapassar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Por que eu estou falando que isso pode ser decisivo? Pelo seguinte, quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais tempo você vai ter. Eu ainda digo mais tempo limpo você vai ter. Porque olha só o que acontece. Vamos supor que você seja bom em matemática e você vá fazendo as questões na ordem, sem se interessar com a estratégia. O que vai acontecer é o seguinte, que vai chegar, você pode demandar uma energia muito grande em questões trabalhosas e isso vai ser cobrado no fim da prova, porque o Enem é uma prova de resistência. Mesmo você tendo uma capacidade de matemática, isso eu estou dizendo assim, é lógico que eu sei que se você quer medicina, você vai ter que ter uma maior pontuação. Então a estratégia vale mais ainda para você. Se você quer engenharia, também, os cursos mais concorridos, você vai precisar de estratégias melhores. Então, maximizar a sua pontuação logo no início da prova é de extrema importância. E principalmente ficou mais importante depois do TRI, que é a teoria de resposta ao item, certo? A estratégia passou a valer muito mais. Então, nessa questãozinha aqui, para a gente saber se a gente vai pular ou não, vamos direto, como já é de praxe, para o comando da questão. Vamos dar uma olhada, ó. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros d'água. E olha só, aqui ele me deu um quadro. Pelo quadro dá para eu matar a questão? Ainda não. Por quê? Porque ele falou de uma tal de demais atividades aqui, ó. Demais atividades. Essas demais atividades, elas não aparecem aqui no quadro, né? Se eu olhar aqui, elas não aparecem. Então, eu vou ter que ler a questão. Tudo bem. Olhando aqui, eu vejo que só tem porcentagem. Aqui está em litros, aqui está em litros. Eu acredito que dê para encarar. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, ó. De acordo com a ONU, quando eu falo acredito que dê para encarar, acredito que dê para encarar na primeira passada. A primeira passada, olha só o que acontece. Você tem que fazer as questões mais simples, as questões mais fáceis, as questões que vão te garantir a maior pontuação, tá? Não vá querendo nocautear rápido, destruir logo a prova de matemática rápido, não. Vá comendo pelas beiradas. Começa pelas mais fáceis, que vão te garantir uma pontuação muito maior, que vão te aproximar muito rapidamente dos 747 pontos, tá bom? Vai já te aproximar muito mais rapidamente da aprovação. Então não vai afobado para fazer tudo à torta e à direito. Então vamos aqui, ó. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descarga de banheiro. 27% são para cozinhar e beber. 15% são para demais atividades. Olha aqui, ó. É isso daqui que estava me falando lá no final da questão. São as demais atividades. Aqui, ó. 15% são para demais atividades. Cuidado. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, 200 litros por dia. Isso no Brasil. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa
por dia em algumas atividades. Então aqui, ó, aqui ele me deu um conjunto de atividades, né, com seus respectivos gastos, mas isso moderado, consumo moderado, tá? Agora, se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo das demais atividades, então olha só, vamos lá. Quanto é que ele vai economizar? Primeiro, quanto que ele gastava antes? Antes, o brasileiro, antes do consumo moderado, ele gastava 200 litros por dia. 200 litros por dia. Não é isso que está me dizendo? Está aqui, ó. Em média, 200 litros por dia. Em média, tá? É o consumo médio. Ótimo. Agora, após o consumo moderado, quanto ele passou a gastar? Aqui, ó. Depois ele passou a gastar 24, mais 18, mais 3,2, mais 2,4, mais 22, mais o quê? Mais o quanto ele gastava antes nas demais atividades, que é 15%. 15% de quanto? De 200. Porque 200 era exatamente o gasto anterior, antes desse consumo moderado. Certo? Então vamos lá. Tendo em vista isso daqui, quanto é 15% de 200? 15% de 100 seria 15, né? 15% de 200, então, é 30. Então eu sei que isso aqui é 30. Então isso daqui vai me dar o novo gasto do brasileiro. O novo gasto do brasileiro, tá? Se eu quero saber a diferença, né? O quanto ele gastava antes, quanto ele gastava depois, eu sei que antes tem essa parcela de 30 aqui, eu poderia já até cortar um lado e outro, mas vamos fazer bem devagar, vamos somar isso aqui tudo e vamos subtrair um do outro. Essa vai ser a diferença, tá? Então vamos lá. Ó, a soma que eu tenho que fazer vou armar aqui, ó, 24 mais 18 mais 3,2. Opa, por que eu estou deslocando aqui? Porque pelo seguinte, ó, eu tenho que casar vírgula com vírgula. Então, boto um zerinho aqui, 2,4. Na soma, eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula. Mais 22, mais 30. Essa é a soma que eu tenho que fazer. 22,0 e 30,0. Então, vamos lá, vamos somar aqui, ó. 4 mais 2, o resto é 0. 4 mais 2, 6. Vírgula embaixo de vírgula na soma. Vamos somar aqui, ó. 8 mais 4, 12. Mais 3, 15. 17, 19. Vai 1. 2 mais 1, 3. 4. 5, 6. 6, 7, 8, 9. Deu 99,6. 99,6. E 99,6 é quanto ele vai passar a gastar tudo. Mas o que ele está me pedindo na questão? Ele está me pedindo o quanto ele vai economizar. Então a conta que eu tenho que fazer é 200 menos 99,6. Como é que eu faço essa conta? Vírgula embaixo de vírgula. Então vamos lá. Aqui, ó, 0 menos 6 não dá, pega emprestado. Então fica 10 menos 6, 4. Vai 1, quer dizer, vai 1 não, tira 1 daqui, né? 9 menos 9, 0. Aqui 9 menos 9, 0. E aqui fica 2, como ele emprestou para todo mundo, fica 1. Então dá 100,4 litros economizados. E essa resposta está exatamente na letra C de casa. Olha só, olha a importância disso. Eu resolvi fazer essa questão. Eu resolveria fazer essa questão logo de cara. É uma questão relativamente simples. Pode ser que existam outras questões bem simples também, né? Só que o que acontece? Eu não sei quantas vão ser. E essa daqui eu vi que dava para eu conseguir garantir uma pontuação. Então fui atrás dela e resolvi até com uma certa facilidade. Lógico que eu demoro mais, que eu vou explicando bem detalhadamente as contas, vou fazendo bem devagar. Só que na hora da prova, quando você estiver treinado, você vai rachar com tudo. Você vai com tudo, vai com muito mais velocidade. É assim que se faz. Tudo bem? Então, beleza.
Vamos dar uma olhadinha em uma outra questãozinha. Vamos lá. Vamos fazer agora a questão número 172 da prova amarela de 2009. E o que a gente quer fazer aqui? A gente quer entender as estratégias para a ordem das questões. Quais questões eu vou pular, quais questões eu vou encarar de primeira. Isso para quê? Com o objetivo de alcançar e ultrapassar os 747 pontos em matemática e assim passar no Enem. Essas estratégias, elas são muito importantes para a gente conseguir maximizar o nosso tempo durante a prova. Isso é de extrema importância. E o que a gente vai fazer aqui? A gente pula ou não pula essa questão? É que a gente vai ver agora. Então, como já é de praxe, vamos direto para o comando da questão. O que está me dizendo o comando dessa questão? Olha só. Vamos aqui direto, só geralmente a última frase. Vamos aqui, ó. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença entre os recursos despendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações em 2009? Vamos lá. Olha só, as respostas estão em dólares. Eu vi o comando da questão e eu vou agora para a tabela. Olha só essa tabelinha aqui, ó. A tabela, muito cuidado com o cabeçalho da tabela. Do que a tabela está falando? A tabela, esses valores aqui, eles são em dólares? Eles são em reais? Estão em quê? Cuidado, eles estão em milhões de metros cúbicos. Então, só olhando a tabela não daria. Outra coisa importante é o seguinte, os recursos gerados com as exportações em 2009. Olha só, ele quer a diferença entre exportação e importação em dólares gerados no ano inteiro. Cuidado, olha só, na tabela, valores apurados de janeiro a maio de 2009. Cuidado para você não pegar essa tabela e achar que é do ano todo. E também cuidado para você não pegar essa tabela e achar que está em dólares. Por isso que é importante eu ler todas as informações aqui, ó. Me deu de vários anos, mas aqui só de janeiro a maio de 2009. Tem um asterisco aqui. Dos outros são o ano inteiro, mas de 2009 é só de janeiro a maio. Certo? Então, só vendo isso daqui não é suficiente. Eu tenho que ler a questão como um todo. E é uma questão de enunciado não muito tranquilo, é um enunciado relativamente longo. Isso vai me fazer perder tempo nessa questão. Provavelmente é uma questão que eu pularia. Vamos dar uma olhada para se certificar disso, mas eu já pularia essa questão. Vamos lá. Nos últimos anos, o volume de petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações em 2008. Entretanto, apesar de importações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àqueles despendidos com as importações, uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Está dando algumas informações aí, mas, a meu ver, nada tão relevante. Agora vamos continuar. Nos primeiros 5 meses de 2009, agora sim, foram gastos 2,84 bilhões de dólares com exportação, com importações. Então, agora sim, ó, primeira informação relevante. Ó, nos primeiros 5 meses, 2,4 bilhões de dólares com importações. Os primeiros 5 meses é justamente aqui, ó, de janeiro a maio, os primeiros 5 meses. E gerado uma receita de outra informação importante, 2,24 bilhões de dólares com exportações. Então vamos lá. Tendo visto isso, vamos logo lá para o nosso script, vamos começar a escrever o que nos interessa. Então olha só, o que o problema está me pedindo é a diferença das receitas entre importações exportações, né? Que é a exportação que me gera receita, o que eu vendo, menos importações. É isso o que ele está me pedindo, mas essa diferença em 2009, do ano inteiro, né? 2009 menos 2009 é isso que a questão me pede, certo? Agora, para trabalhar essa questão, vamos pensar o que de exportação eu tive em 2009. O que eu tive de exportação em 2009 e o que eu tive de importação em 2009. Vamos voltar lá para a questão, vamos lá. Olha o que está me dizendo aqui, ó.
foram gastos 2,84 bilhões de dólares com importações. 2,84 bilhões. Então, cuidado que agora ele está falando de importações. Vamos botar aqui, ó, importações em 2009. 2,84 bilhões de dólares com exportações. Então, vamos lá. 2,84 bilhões. Isso daqui não foi no ano todo. Foi nos primeiros 5 meses. Então, cuidado. Isso aqui, o que ele está me falando aqui de importações foi de janeiro a maio, os primeiros 5 meses. E vamos continuar na questão lá. O que ele me fala mais? 2,24 bilhões de dólares com exportações. Então, com exportações, foram 2,24 bilhões. 2,24 bilhões, que também foi nos primeiros 5 meses, ou seja, de janeiro a maio. Só que cuidado, ele quer do ano inteiro, né? Ele quer do ano inteiro. Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar lá. Certo? Beleza. Aí, o preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares do petróleo. Então, vamos lá. Olha só. Agora vamos à segunda fase do problema aqui, ó. Vou sublinhar de amarelo aqui, ó. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares para o petróleo importado e 230 dólares para o petróleo exportado. Então, olha só. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui ele está me dizendo como que ele calculou essa primeira parte aqui. Então, foi 340 dólares para o importado e 230 dólares para o petróleo exportado. O quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros 5 meses de 2009. Muito cuidado. Aqui só vai de janeiro a maio de 2009. Tudo bem. Considere que as importações e exportações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais a 7/5 das importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Ou seja, olha aqui, ó, ele quer que no período final, nos últimos meses do ano, ou seja, de junho a dezembro, ele tenha feito 7/5 tanto na importação, ó, em milhões de metros cúbicos, quanto na exportação em milhões de metros cúbicos, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó, o que ele me diz isso? Então aqui, ó, de janeiro a maio de 2009, foram 9 milhões de metros cúbicos na importação. Então vamos aqui, vem aqui comigo. É isso aqui que ele está me dizendo, ó. Então, na importação, né, que é onde ele está dizendo aqui, eu tive 9. Ele de janeiro a maio foram 9. E ele produziu 7/5 desse 9. Não é isso? Ele produziu 7/5. E quanto foi o preço do barril de petróleo? Quanto que estava o petróleo naquele período? Olha aqui, ó. Aqui, ó, 340 dólares para o petróleo importado. Então, 340 dólares para o petróleo importado. Isso aqui, cuidado, que isso daqui está em milhões de metros. Então, isso daqui é vezes... em milhões de metros cúbicos. Então, é vezes 10 elevado a 6 vezes 340. Não foi esse o preço? 340 dólares para o petróleo importado. Isso aqui, ó, eu estou na importação. Foi 9, só que no primeiro semestre foi 9. Na segunda parte, nos primeiros 5 meses, foi 9 que ele produziu. 9 milhões, que é 10 elevado a 6. Por isso que eu coloquei lá. De metros cúbicos, vezes... Por que 7/5 aqui? 7/5 para eu calcular o que foi na segunda parte. Né? 7/5 de 9 vezes o valor do petróleo, 340. Agora, já para a exportação, ó, foi 230 dólares. Então, vamos voltar lá. Para a exportação, quanto eu gerei lá? Vamos olhar na tabelinha. Ó, foi 11. A exportação foi 11. E foram os mesmos 7/5. Então, aqui foi 11 vezes 7/5
vezes 10 elevado a 6, né? Porque são milhões, né? Vezes 230 dólares por metro cúbico. Então, isso daqui foi o que foi gerado. Isso aqui foi o gerado de junho a dezembro. Mesma coisa aqui, ó. Isso daqui é de junho a dezembro. Certo? Beleza, é isso que eu tenho que calcular aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos com tudo, vamos na raça. Olha que trabalho dessa questão. Exatamente por isso que você deveria pular essa questão. Isso é estratégia de prova. Olha a quantidade de conta que você teria que fazer. Olha o tempo despendido para você entender a questão com detalhes sem errar. Sem errar esse 10 elevado a sexta aqui. Isso é uma questão que você pula e deixa para a segunda parte, para a segunda visão da prova. Que não é uma questão complicada, mas é uma questão trabalhosa, que vai te fazer perder bastante tempo aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos reescrever isso aqui, ó. 2,24 bi, né? É a mesma coisa que 10 elevado a 9, não é isso? Se milhões é 10 elevado a 6, bi é 10 elevado a 9. Então isso aqui eu posso escrever como 2,24 vezes 10 elevado a 9, mais, como é que eu simplifico isso aqui? Posso simplificar isso daqui? Posso. Olha aqui, ó, 5,230, posso simplificar. Tem um macetinho aqui que eu posso utilizar para fazer essa conta de cabeça, que é o seguinte. Eu corto esse zero e multiplico esse cara aqui por 2. Quando eu divido por 5, eu posso fazer isso. Cortar um zero e multiplicar o restante por 2. Então, 23... 230 cortando zero fica 23. E 23 vezes 2 dá 46. Então, isso daqui, ó, quando eu simplificar, vou botar aqui, isso aqui, ó. Esse daqui vai dar 46, certo? Agora eu tenho que fazer 46 vezes 11 vezes 7. 7 vezes 11 dá 77. 77 vezes 46. Vamos aqui no meu rascunho aqui, ó. Eu tenho que fazer 77 vezes 46. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 7, 42, mais 4, 46. Vai ficar meio apertado aqui, né? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cima. Pronto, agora acho que vai dar. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. Somando aqui tudo agora, aqui dá 2. 8 mais 6 dá 14, vai 1. 4 mais 1, 5. E aqui 3, certo? Então aqui vai dar 3.542 vezes 10 a sexta. Isso aqui é igual a 3.542 vezes 10 elevado a sexta. Beleza, só que olha só, aqui eu tenho 10 elevado a 9 e aqui eu tenho 10 elevado a sexta. E a minha resposta está em quê? Está em milhões, não é isso? Olha aqui, ó, milhões de dólares e não em bilhões de dólares. Se a minha resposta está em milhões, então eu vou converter isso aqui para 10 elevado a 6, porque é o que 10 elevado a 6 é milhão, né? Então, para eu converter isso aqui, ó, eu posso multiplicar por 10 elevado a 3 aqui e tirar daqui, ó. Então, multiplicando aqui vai dar 2.240, né? Esse camaradinha daqui, isso daqui, é igual a 2.240 vezes 10 elevado a 6. Ó, eu multipliquei por 10 elevado a 3 aqui, andei 3 vezes com a vírgula, e aqui eu teria que andar 9 vezes com a vírgula, né? Eu ando 3 e tiro 3 daqui. Por isso ficou assim, certo? E ficou isso mais isso daqui. Somando os dois, vamos usar um outro rascunho aqui bem pequenininho, né? Deixa eu botar um igual aqui para não atrapalhar, porque isso já vai me dar a resposta final aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui é 3.542 mais 2.240. Tem que somar os dois aqui. Somando, aqui dá 2, aqui dá 8, aqui dá 7 e aqui dá 5. Isso aqui tudo vai dar 5.700
782 vezes 10 elevado a 6 dólares. Isso daqui, ó, dá 5.782 milhões de dólares, certo? Beleza? 10 elevado a 6 são milhões, tá? E agora vamos trabalhar isso daqui, ó. Da mesma forma que eu simplifiquei aqui, ó, por 5, eu posso simplificar 340 por 5. 340 por 5, posso cortar aqui, o que eu faço? Eu corto o zero e multiplico aquilo ali por 2. O que sobrar, eu multiplico por 2. 34 vezes 2 dá 30 vezes 2 dá 60, né? Então isso aqui vai dar 68. Isso aqui vai dar 68. E agora o que eu tenho que fazer é 9 vezes 7, que dá 63, vezes 68. 63 vezes 68, vou usar aqui, ó, uma partezinha do meu rascunho aqui, ó. 63 ou 68 vezes 63. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 6, 36, mais 4, 40. Somando tudo, 4, 8, 2 e 4. 4.284. Né? Então, isso daqui tudo vai dar 4.284. Da mesma forma que eu escrevi antes, eu vou escrever isso daqui vai ser igual a 2,84 vezes 10 elevado a 9, que é bilhão, mais esse valorzinho que eu acabei de encontrar aqui, ó, 4.284. 4.284 vezes 10 elevado a 6, certo? Isso daqui é igual, da mesma forma que eu fiz antes, olha aqui, ó, eu posso passar isso daqui para milhão, para eu poder somar, isso aqui tem que ser 10 elevado a 6, e aqui 10 elevado a 6, ou os dois 10 elevado a 9. Mas, como a minha questãozinha está me dando a resposta em milhão, muito cuidado, então aqui eu vou passar para 10 elevado a 6. E aqui eu tenho que andar 3 vezes com a casa decimal, ó, vai dar 2.840 vezes 10 elevado a 6, certo? Somando agora os dois aqui, vamos fazer aqui no cantinho. Vamos lá. Somando 2.840 mais 4.284. Então aqui, ó, 4.284 mais 2.840. Vamos somar aqui tudo, bem aqui no cantinho para ver. Olha a quantidade de conta. 4, 8 mais 4, 12, vai 1. 8 mais 3, né? Dá 11, vai 1. 4 mais 1, 5, mais 2, 7. 7.124. Então, isso aqui tudo deu 7.000. Deixa eu botar embaixo, né? Isso aqui foi igual a 7.124 vezes 10 elevado a 6 dólares, certo? Lembrando que isso daqui são as importações e isso daqui são as exportações. Olha o que ele está me perguntando. A diferença, olha só, a diferença entre os recursos despendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações. Então, a diferença é na ordem que é citado. Então, na ordem que é citado. Então, o que ele quer aqui não é isso. O que ele está me pedindo aqui é importação, na verdade, de 2009, menos as exportações de 2009. É isso que ele está me pedindo. A diferença é na ordem que é citado. Eu dei um mole ali. Então, beleza. Se é isso que ele está me pedindo, ó, agora o que eu tenho que fazer é essa diferença. 7.124 menos 5.782 é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos fazer aqui nesse último cantinho aqui. 7.124 menos 5.782. Vamos lá, vamos que vamos. 4 menos 2 dá 2. 2, aqui ó, 2 menos 8, né? Eu tenho que pegar emprestado, então vai ficar 12 menos 8, que dá 4. Esse 1 aqui passou a ser 0 e pegou emprestado, então ficou 10
menos 7, que dá 3. Esse 7 passou para 6, então 6 menos 5, 1. Então, a importação menos a exportação, isso vai ser igual a 1.342 vezes 10 elevado a 6 dólares. Lembrando que esse 10 elevado a 6 aqui são milhões. Então agora vamos lá para as respostas. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa que nos deixe próximo. Olha só. Deu 1.342 vezes 10 elevado a 6. 10 milhões, né? Como 1.342 milhões, olha aqui, ó, o mais próximo é 1,34 bilhão de dólares. Por que isso? Olha só. Então, o que eu estou tendo aqui a minha resposta foi 1.342 milhões de dólares. Certo? 1.342 isso daqui é igual, isso aqui é igual a 1.342 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui é milhão. Se eu quiser passar para bilhão, e eu, na verdade, eu estava fazendo todas as contas porque eu só olhei rápido aqui e vi os 2 milhões, nem tinha visto os bilhões lá, mas para passar para bilhão, o que eu faço? Eu volto aqui 3, ó, 1, 2, 3, isso daqui vai ser igual a 1,342 vezes 10 elevado a 9. Por que passou a ser 9? Porque eu tinha que andar 6 vezes com a vírgula para lá. Né? Esse 10 elevado a 6, ele me garante isso. Só que eu andei para o lado contrário. Eu andei 3 vezes para cá. Então aqui agora eu tenho que andar 9 vezes para esses números serem iguais. Né? Eu andei 3 vezes para o lado contrário, então eu tenho que colocar mais 3 aqui para garantir que eu vou andar o total igual, a mesma quantidade de casas decimais, tanto em cima quanto embaixo. Então 10 elevado a 9 é bilhão. Isso aqui são 1,34 aproximadamente bilhões de dólares. E isso faz com que a minha resposta esteja na letra C de casa. Ou seja, conclusão, uma questãozinha muito trabalhosa. Quase que eu me enrolei. Você viu ali que eu quase que eu escorreguei. Mas eu consegui me recuperar. Por que isso? Pelo seguinte, muito trabalho na questão, ela te tende a levar para o erro. Você acaba escorregando aqui e ali e acaba errando. A única coisa que eu fiz ali de errado foi inverter a ordem, a diferença, né? Em encontrar um valor negativo. Mas diferença sempre é na ordem que é citado. Tudo bem? Beleza? Então, essa questãozinha morreu aqui. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso. A aula de hoje eu quis tratar com você mais o fato de você aprender a pular as questões de início, né? Escolher as questões mais fáceis e identificar as questões que são mais difíceis ou mais trabalhosas, deixar elas por fim ou para o segundo momento. Eu costumo dizer que essa prova, a prova de matemática, tem 3 momentos. O primeiro momento, onde você já mata as questões mais fáceis de cara. Se você já está dando a primeira passada e vê uma questão fácil, você já arrebenta ela e já marca no cartão de respostas. Um segundo momento são as questões médias, que não são tão difíceis assim, né, de nível de complexidade, mas que são mais trabalhosas. Hoje a gente só fez essas questões médias. E no terceiro momento você vai deixar para as questões mais difíceis, as questões onde a teoria é mais complicada ou a interpretação é um pouco mais difícil. Você deixa isso para um terceiro momento. Se der tempo, você faz. Mas provavelmente, quando você chegar nessas questões, se você estiver bem treinado, você já ultrapassou e já deixou o 747 lá longe. Você já conseguiu a pontuação necessária para medicina, para direito, seja lá para qual faculdade você quer fazer, tá bom? Então, esse foi o meu recado de hoje. Espero que vocês continuem estudando, espero que vocês continuem se dedicando para atingir e ultrapassar os 747 pontos em matemática e assim passar para o Enem, independente de qual nível você esteja agora e de qual faculdade você queira. Qualquer dúvida, por favor, poste aí nos comentários. Vai ser um prazer em te ajudar. Continue estudando, tá bom? Um abraço.